Então, vamos lá. Vou passar. Pega esse aqui que acho que fica melhor, quer? Aí, pronto. Eu vou passar para a Clarissa. Vamos lá, gente. Só para situá-los, esse é o relatório final elaborado pela Comissão de Monitoramento, juntamente com a Comissão de Ensino e Formação, já foi aprovado na CEF desse mês, e é um processo, o Programa de Qualificação em Políticas Públicas com a Prefeitura de São Paulo, que nós, a Comissão de Monitoramento, a gente sempre veio trazendo para vocês todos os fatos que foram acompanhando, todas as ações que nós fomos fazendo ao longo da vigência da parceria com a Prefeitura de São Paulo. Então, agora é mais um ato de reunir todas as informações num único relatório, que já está na pasta de vocês, é um relatório com mais de 40 páginas. Não os lerei aqui, mas vou fazer um breve resumo para que todos possam estar acompanhados. Por favor, pode passar. Essa aqui foi a plenária, quando nós assinamos o contrato com os residentes em 2024, o quanto caminhamos. Acho que é importante resgatar essa história, pode passar. Aqui uma linha do tempo, vou resumir um ano, na verdade, desde o início da viabilização jurídica, em 2021 a 2023, até 2024, quando a gente implantou o processo seletivo, lançou edital, fez convocação para quem quisesse se inscrever. Começa em agosto de 2024, termina em outubro de 2025. Dentro desses 14 meses de execução com os residentes, tivemos vários momentos em que trouxemos as questões à plenária, como a rescisão com a Prefeitura, a volta com a Prefeitura, as instabilidades jurídicas, os desafios que estávamos implementando. E agora, em 2026, a gente vai falar justamente do relatório final e os próximos encaminhamentos, que é a aprovação desse relatório aqui pela plenária, encaminhamento ao CAU-BR, lembrando que é um projeto piloto, que a gente teve a concessão de bolsas de estudo, pela primeira vez uma autorização do CAU-BR, então a gente tem que remeter esse relatório para o CAU-BR, e depois também a gente quer que todo esse documento vire uma publicação, e a Comissão de Monitoramento vai tratar disso. Pode passar, por favor. Aqui é a cara do relatório que vocês têm, vocês podem consultá-los. Vou passar só o sumário, pode passar. Então, os principais itens, contextualização, estruturação do programa e normativas internas do CAU. Aí a gente fez o processo seletivo, que é o item 3, pode passar. O item 4, o desenvolvimento do programa. E o item 5, a conclusão do programa. E tem o último item 6, que pode passar, recomendações para a regulamentação do programa dentro do CAU. Então, são as nossas contribuições para aprimorar a política de capacitação. O programa de residência em si, além dessas questões, a gente tem algumas imagens assim, de alguns momentos, desde os residentes no CAU São Paulo, pode passar. Aqui também, daquele momento de encontro, de apresentação dos trabalhos, do projeto dos trabalhos finais, pode passar. E também, junto com um programa de residência com a Prefeitura de São Paulo, e por meio das ações que a gente foi verificando que havia espaço de aprimoramento, a gente foi estabelecendo uma rede para entender como as residências estavam sendo tratadas. O primeiro momento disso aconteceu na USP de São Carlos, em março de 2025, no Encontro Nacional de Residências. Depois nós fizemos, em abril de 2025, um encontro dentro do CAU, onde nós chamamos todas as residências técnicas, junto com a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Então, teve Federal da Bahia, Santa Catarina, UNB, Sergipe, Pernambuco, todos eles vieram para cá. Aí depois a gente apresentou o projeto de residência técnica na Conferência Internacional do CAU, em setembro de 2025, e, por último, a gente teve uma mesa muito interessante que nos apontou caminhos passíveis para a gente construir uma política de residência técnica em arquitetura e urbanismo, com a participação do secretário do Ministério da Educação do MEC, que aconteceu junto da COP30. Aqui algumas fotos desses momentos que vão além do projeto de residência de São Paulo. Então, São Carlos, pode passar. Aí o encontro no CAU, com a nossa conselheira federal, parabenizar a Luciana Schenck, atual coordenadora da CFBR.
como a nossa presidente falou de manhã, pode passar. Aí, a mesa na Conferência Internacional, em Brasília, com a participação dos residentes. Foi importante a participação deles e ouvir os relatos das experiências deles nesse momento. E, por último, a participação, pode passar? Da COP30, com o secretário do Ministério da Educação e da Universidade Federal do Pará. Aqui foi a entrega dos certificados que aconteceu em outubro do ano passado, isso é novo para vocês também. A gente fez essa entrega simbólica dos certificados com a prefeitura. E após o término da conclusão, pode passar, do certificado e o término da conclusão, a gente fez uma consulta aos residentes de uma pesquisa, para que eles pudessem falar sobre isso. Mas antes, só para falar um pouquinho dos trabalhos finais, a gente teve trabalhos tanto em grupos quanto individuais. Aí a gente tem as maiores temáticas traçadas, participação social e inclusão foi a maior delas, regularização fundiária a segunda, formação do território, desigualdade territorial. Então, assim, a gente vê como os termos de política pública foram abordados nos trabalhos finais, e a gente teve vários formatos de produtos, desde fluxograma, relatório, artigo, metodologia de análise, cartilha ilustrada, inventário. Então, a diversidade das experiências que os residentes apresentaram. Eles apresentaram no dia 22 de setembro, pode passar, a gente tem aqui uma imagem, os trabalhos que foram apresentados, os 13 trabalhos, aí com seus nomes, pode passar. Vão ser 3 slides, pode passar na sequência. E aí as mesas, a gente sempre teve, nessa avaliação final, a gente contou com um membro da Comissão de Ensino e Informação, mediado por um membro da Comissão de Monitoramento e mais um conselheiro externo relativo ao tema. Então, a gente queria agradecer todos esses conselheiros que participaram, foram vários conselheiros, pode ir passando. Os próximos slides são só imagens desse momento do trabalho final, que foi feito dentro do CAU, e a participação de todos eles na conclusão. E aí, terminado o processo de residência, a gente fez um questionário para que eles pudessem responder no sentido de como foi a experiência e aonde a gente poderia melhorar. A gente dividiu em 11 itens, desde processo de seleção, permanência no programa, atividades práticas, atividades teóricas, atividades complementares, as formas de avaliação, as estruturas e as rotinas do programa, a relação com a prefeitura, a relação com o CAU, qual foi o impacto do programa de qualificação na vida deles e conclusões. E também tinha um espaço de perguntas abertas que eles podiam colocar suas contribuições. Então, eu vou pensar só 3 momentos, pode passar, dessa avaliação dos residentes, mas que mostra alguns caminhos a serem seguidos aí. Primeira coisa foi sobre o processo seletivo, a questão que todos abortaram, 100% concordaram, foi a política afirmativa de vagas para demandas específicas, demandas dirigidas. Então, isso foi um acerto do programa, a divulgação no portal da transparência, e aí os pontos mais negativos foi a pontuação e do critério de especificação do edital, que a gente já sabe que é algo que a gente pode melhorar a partir daí. O segundo momento que eu queria apontar, pode passar, sobre as atividades práticas realizadas. Todos eles mostraram que as atividades práticas contribuíram muito para o repertório profissional, mais de 94% concordou plenamente com essa questão, que a modalidade presencial foi a melhor forma. Aí a questão da carga horária é que eles acharam que não era tão adequada e que poderia ser melhorado, e o desenvolvimento das atividades. Então, é algo que a gente também já levou isso em consideração. Pode passar. Outro quesito também, as atividades teóricas utilizadas, a relação da atividade teórica, o momento onde ela acontece, teve algumas contribuições, no sentido de talvez não fazer ele ao longo do programa inteiro, mas ele ser concentrados em alguns momentos. Então, a gente recebeu algumas contribuições nesse quesito. E aí, eu queria só pensar, pode passar, no próximo slide, alguns
nas perguntas abertas, algumas colocações que eles fizeram. Como sugestão, seria interessante diversificar as metodologias de ensino, incorporando estudos de caso, debates mediados e análises comparativas de políticas públicas em diferentes contextos. Isso é uma resposta de um participante. Outro, a participação de uma instituição de ensino é necessária, porém a EMASP agregou, que é a escola que fez a parte teórica da Prefeitura de São Paulo, em nosso conhecimento. Uma terceira, no meu caso, as aulas e o contato com os técnicos me instigaram ainda mais a seguir na vida acadêmica e a buscar ingresso no mestrado. Então, assim, tanto a parte prática quanto a parte teórica teve esse impacto na vida deles. E pode passar também a próxima contribuição, eu vou ler aqui. De modo geral, a gente olhando todas as respostas, o programa foi percebido como uma experiência formadora, relevante e de grande impacto para o início da trajetória profissional, ainda que marcado por desafios estruturais. Os residentes reconhecem o caráter pioneiro do programa, seu potencial como política pública de formatação e a importância na vivência prática no setor público, especialmente na Prefeitura de São Paulo. E aí, finalizando essas contribuições, esse é o último slide das contribuições, e ele fala que, principalmente, destacam, a gente analisando todas as respostas, a gente chega à seguinte conclusão, que a gente precisa de uma estruturação institucional e uma continuidade do programa. Todos eles colocavam a importância de ter continuidade do programa de residência, que foi uma experiência formadora e transformadora. Ninguém foi contra essa questão. A necessidade de uma criação de uma política permanente de residência, sistematização dos aprendizados e abertura para a participação ativa dos bolsistas na avaliação. A gente já fez esse contato com eles nesse momento de avaliação final do programa. Eles também colocam uma demanda para fortalecer a transição entre a formação continuada e o mercado de trabalho, com mentoria de carreira, orientação para portfólio e currículo. Isso é uma ação que a CEF tem olhado muito, não só a CEF, a gente tem agora também ações que vão sair nesse sentido de atender esses profissionais, de capacitação continuada, que está dentro do nosso planejamento estratégico. Então, eles apontam essa necessidade, o que reforça que o nosso planejamento estratégico está alinhado com a demanda dos recém-formados. E a criação de pontes efetivas entre a Prefeitura e outras instituições públicas. A gente teve aí alguns momentos essa dificuldade de interlocução com a própria Prefeitura. E também eles colocam fundamentais garantir condições reais de permanência. Então, a questão do valor da bolsa, a questão da carga horária, a questão de custo de deslocamento, o fato deles não serem estudantes, de a gente não ter uma instituição de ensino, isso onerou demais a permanência no programa, porque quando você é estudante, você tem direito a passe de transporte público, você tem alguns respaldos institucionais que no nosso programa de residência em políticas públicas, a gente não tinha, porque a gente não tinha uma instituição de ensino. Então, foi um acordo bilateral entre a Prefeitura de São Paulo e o CAU São Paulo. Então, nesse sentido, quando a gente viu a fragilidade do acordo bilateral e essas dificuldades, a gente já sabe que esse formato ele pode ser aperfeiçoado. E aí, nessa conclusão, pode passar, a gente fez umas recomendações para a regulamentação do programa internas ao CAU, principalmente relativa à revisão do valor da bolsa e natureza da bolsa. Então, a gente, no primeiro programa, a gente pegou e comparou ela a uma bolsa de mestrado, mas ela tem um custo a mais, porque é o deslocamento diário. Às vezes, no mestrado, você não vai todos os dias, você não tem uma carga horária, um horário fixo de trabalho, de atividade prática. Isso é mais flexível, Então, nessa formação, a gente está propondo uma revisão desse valor. Outra coisa é a estabilidade institucional e risco de descontinuidade. A gente viu isso com a Prefeitura, quando foi cessado o acordo. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de resguardo para que isso não aconteça em futuras edições. O certificado e reconhecimento acadêmico. Então, um certificado que ele é importante, ele não tem nenhum reconhecimento dentro do ponto de vista de uma pós-graduação ou uma especialização. A participação de uma instituição de ensino superior sanaria essas questões que a gente
que a gente viu que são vulnerabilidades do programa. A duração da carga horária, ele começou sendo pensado como 40 horas, depois a gente alterou para 30 horas, com atividades complementares, somando as 40 horas, e que isso, essa mudança já foi para atender um pouco essa demanda de desproporcionalidade entre a carga horária e o valor da bolsa. Né? A duração e carga horária do programa também, eles até falam de programas, às vezes, de 1 ano, até possível prorrogar por 2, e o horário também dessa carga horária é de 6 horas diárias. Operacionalizações e gestão de risco, a gente nunca imaginou que a gente fosse ter que lidar com uma contaminação de um edifício como Martinelli. Então, isso são coisas que nunca, no melhor cenário, quando a gente desenhou o programa, a gente ia imaginar que poderia acontecer com os nossos residentes. Então, isso é algo que a gente aponta no nosso relatório. Né? E aí também a gente tem as limitações jurídicas e necessidade de um marco normativo próprio. E aí a CEF já fez isso ano passado, a gente fez esse projeto que saiu da CEF São Paulo de concessão de bolsa de estudos, encaminhamos a CEF-BR, que foi o que a presidente colocou no início da nossa plenária, que agora já foi feita a consulta pública e agora a gente precisa dessa regulamentação até para pensar não só bolsa para a capacitação de egressos recém-formados, mas outros tipos de bolsa de capacitação profissional. Né? Então, a gente precisa desse normativo. Então, os próximos passos agora, é o último slide, aprovação do relatório final. Peço a todos que aprovem o relatório da Comissão de Ensino e Formação e da nossa Comissão de Monitoramento. A gente tem que encaminhar isso ao CAL-BR. A gente tem aí um compromisso de divulgar e publicar os resultados do programa, até porque a gente aprendeu demais ao longo dessa experiência, a gente precisa avançar e não que outras unidades da federação patinem pela mesma coisa que a gente já patinou, a gente tem que avançar e também construir uma agenda política, um programa público de residência técnica. Isso pode ser concretizado daqui a uma década, daqui a quanto tempo que for, a gente está caminhando para construir o repertório para que isso vire uma política pública. Isso significa dar mercado de trabalho aos arquitetos e urbanistas, capacitação profissional aos nossos arquitetos e levar os arquitetos onde eles mais precisam. Né? Então, é isso que nós tínhamos para falar aqui. Fui rápida e objetiva devido ao horário da aula. Da aula não, eu estou dando aula. Horário da plenária. Desculpa, como boa professora que sou. Boa docente. Queria saber se os de monitoramento querem acrescentar. Pois não. Eu senti falta só de um slide, eu devia ter avisado antes. A gente passou também pela avaliação do próprio corpo da prefeitura, que foi excelente para a gente chegar em algumas conclusões, né? Porque eles são os profissionais que estavam lidando com isso, com esse residente, que não é um aluno, às vezes é um aluno, não é um estagiário, e isso engrandeceu bastante nosso posicionamento final. Só não está na apresentação, Adriana. É que a apresentação foi bem sucinta mesmo. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de reforçar as palavras da Clarissa e dizer que assim que esse projeto, né, como um projeto piloto, ele trouxe de fato os elementos para que a gente possa construir de fato, né, esse programa perene no CAL São Paulo. E como a Adriana também falou, eu acho que foi os trabalhos que foram desenvolvidos por pelos bolsistas, né, eles tiveram uma contribuição muito grande para as rotinas dos setores onde eles estiveram, né, alocados durante esse pouco mais de um ano. Então, assim, acho que uma avaliação positiva que veio dos técnicos também, porque esse trabalho, né, esse momento deles receberem os bolsistas foi também um momento de reflexão dos técnicos da prefeitura e de aprimoramento das práticas que muitas vezes eles não conseguem, não têm tempo, né, para parar e olhar para suas rotinas. Então, acho que também teve esse ganho em relação a esse projeto. Acho que só para finalizar, gostaria de agradecer o trabalho da Comissão de Acompanhamento e da CEF por esse trabalho continuar em andamento. Acho que é uma entrega muito importante dessa gestão, que a gente permaneça com essa política de residência para inserir esses arquitetos que estão, né, enfim,
buscando esse aperfeiçoamento. Então, como políticas afirmativas, foi muito importante acompanhar isso de perto. No relatório final completo, a gente tem mostrando todas as especificidades, como a gente definiu as vagas, como foi a participação da CEPAF nisso tudo, e o acolhimento que a gente teve da CEF, das demandas. E acho que é isso. Acho que só parabenizar o trabalho e dizer que a gente ainda tem que enfrentar bastante coisa pela frente para a gente, de fato, instrumentar essa residência para que ela possa seguir aí adiante. Muito bem, vou abrir inscrições. Monturo. Pode falar. E a Marinéia. Boa tarde. Gostaria de parabenizar essa comissão de monitoramento pelo esse trabalho tão importante. É um trabalho que, com certeza, ele vai ficar marcado aí. É o primeiro passo para ele é o piloto, né? Mas eu gostaria muito de ver esse nas regionais de São José do Rio Preto, Araçatuba, Fernandópolis, que todos os arquitetos e urbanistas recém-formados tivessem a oportunidade de pleitear e participar de um projeto tão importante para o exercício profissional como esse. E, além disso, eu gostaria de complementar vocês aí no sentido de propor para que esse projeto piloto ele fosse publicado não como relatório, mas como um e-book, talvez, e fosse divulgado nas prefeituras, porque a prefeitura, como ela vai ficar sabendo disso? Ou através dos nossos acordos de cooperação, ele ser ofertado, para que mais arquitetos e urbanistas do Estado de São Paulo tenham oportunidade de participar. Eu gostaria de ter participado e tenho certeza que muitos profissionais necessitam dessa oportunidade. Parabéns, foi um gol de placa esse projeto, um projeto importantíssimo, e acho que essa gestão e vocês que coordenaram esse programa estão de parabéns. Marcelo. Agora foi. Também gostaria de parabenizá-las. A qualidade da escrita e das descrições que esse relatório traz. Ele digamos, jornalístico. Ele não dourou a pílula. Mas, né, eu vou ler o meu textinho, tá? A análise do relatório PQPP-AU indica que a implementação da residência técnica em arquitetura e urbanismo pelo CAU São Paulo enfrentou obstáculos estruturais que impediram a sua consolidação. A iniciativa foi precocemente interrompida devido a fragilidades institucionais, limitações econômicas e equívocos de titulação acadêmica, resultando em uma experiência que não atingiu os objetivos de formação inicialmente propostos. Eu considero que o objetivo inicial não foi alcançado. O programa transitou por um campo jurídico complexo, uma vez que o CAU São Paulo, por não ser uma instituição de ensino superior, encontrou impedimentos legais para outorgar a especialização planejada, enquanto a carga horária imposta gerou riscos para a autarquia, um passivo pela potencial obrigação de pagar benefícios de estágio por causa das 40 horas semanais. As dificuldades encontradas são reflexo das lacunas no planejamento estratégico do acordo de cooperação técnica por parte do gestor do ACT, do acordo, que não previu salvaguardas contratuais contra a rescisão inesperada, uma das várias vulnerabilidades do projeto. O valor das bolsas, incompatível com o custo de vida na capital, comprometeu a adesão e a permanência dos profissionais, resultando em um preenchimento de vagas muito aquém do esperado. O relatório evidencia uma gestão predominantemente reativa, marcada pela ausência de planos de contingência diante da rescisão pela Prefeitura e pela falta de protocolos preventivos de proteção aos residentes. No caso, o assédio que foi muito bem relatado no relatório. A admissão de assimetrias operacionais nas recomendações finais
confirma que a experiência dos participantes foi heterogênea e careceu de padronização, porque eles não podiam depender da sorte, que é o termo que foi usado no relatório, de onde seriam alocados. A trajetória do PQPPAU demonstra que a inexistência de gerenciamento de riscos não sustentou essa iniciativa de tamanha complexidade jurídica e pedagógica. Ou seja, é muito relevante o processo. Mas essa experiência, na minha opinião, da forma como está relatado no processo, não é boa. Os registros indicam uma gestão que priorizou o acompanhamento dos fatos em detrimento de uma governança proativa. Diante dos dados apresentados no próprio relatório, cabe a esse plenário refletir sobre os processos de planejamento adotados e verificar as responsabilidades envolvidas na condução do projeto, visando garantir que as futuras parcerias possuam o lastro necessário para a sua plena execução. Obrigado. Marineia. Obrigada, presidente Camila, pelo espaço. Parabenizar vocês, por que programa interessante, que programa legal. Eu fico super contente que tenha acontecido aqui na capital. A gente sabe, a Prefeitura de São Paulo tem 32 subprefeituras, a maioria na periferia, e instrumentalizar os novos profissionais nas políticas públicas é essencial. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que vocês fizeram. Como vocês disseram, é um programa piloto, então todos os ajustes, se houverem de ambas as partes, né, das prefeituras, isso vai ser resolvido com o tempo, internamente também. E também parabenizar a Melissa, né, que trouxe isso para a gente lá na CEPAF, a gente discutiu bastante, e assim, a gente sabe da questão periférica, mudanças climáticas, a gente não tem as pessoas instrumentalizadas nisso, nessa questão. Então, eu acho que esse programa foi sensacional. Parabéns para vocês, tá? Obrigada. Obrigada, Marineia. Nadir. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentando as meninas poderosas. Quisera eu ter tido essa oportunidade lá atrás. Eu fiquei ouvindo a Ana Lígia falar, e quando começou a falar sobre esse processo, sobre esse programa, eu me emociono muito, porque vocês já sabem que eu choro à toa, né? Mas quando eu vi esses jovens aqui na primeira vez, eu fiquei tão emocionada de ver um programa que se importava, né? Então, ouvindo todos que já falaram, independente de todos os desafios pelos quais nós passamos, né? Porque eu estava ali atenta ao tempo todo do que estava acontecendo, quando teve a paralisação e tal, mas desejar que isso só se perpetue, porque é muito maravilhoso para quem não teve a oportunidade, e não teve a oportunidade de crescer profissionalmente, né, num estágio de prefeitura, com o apoio do conselho, que o tempo todo acompanhou esses jovens, monitorando e tal. Eu tive a oportunidade de participar de reuniões de vocês com eles, eu chorei de novo. Então, parabéns mesmo. Eles, eu sei como estão gratos, porque eu converso com muitos deles ainda. Então, parabéns, CAU São Paulo. Parabéns a vocês que trabalharam tanto com esse desempenho e desempenharam tão bem esse papel. Beijo no coração de vocês. Obrigada, Nadir. Agora é Yara. Na fala da Yara, eu vou encerrar as inscrições. Yara. Queria começar também parabenizando, tá, pelo programa. Como todo mundo já disse, é piloto, então tem coisas a crescer, né, a melhorar, e sem dúvida. E aí eu queria deixar a sugestão, como sempre, né, com relação à questão das cotas afirmativas, de ser pensado também em próximas parcerias, da gente pensar em ter também pessoas com deficiência. Mas é parabenizar mesmo. Nisso, a CEPAF, só respondendo, a gente teve 3 vagas para pessoas PCDs, porém a gente não teve nenhum inscrito. Então, a gente pensa numa política de ampliar melhor as divulgações de vagas
tanto para PCDs, pessoas quilombolas, indígenas, que a gente abriu vagas para todas essas demandas, porém, nesses 3 itens específicos, a gente não teve inscritos. Eu coloquei, inclusive, no relatório, né, as vagas que foram de acordo preenchidas, mas que a CEPAF pensa numa estratégia de ampliar melhor as divulgações das vagas de políticas afirmativas, para que a gente, de fato, consiga atingir o público que necessita dessas vagas. Eu acredito que não é uma falta de pessoas, mas uma dificuldade de divulgar as vagas e fazer isso chegar num tempo hábil de edital, de mandar documentação, não ficar muito em cima. E no caso, especificamente das pessoas com deficiência, a gente sabe que, inclusive, as cotas que foram colocadas têm difícil acesso à universidade, ponto, né? No caso da arquitetura, pessoas com deficiência muitas vezes têm dificuldade com relação à própria arquitetura, né? As pessoas entendem que a gente tem uma conselheira aqui, por exemplo, a Silvana, né, Gambiage, que tem uma carreira maravilhosa, mas se a gente for escutar o relato dela, o tempo inteiro questionando como assim você não pode ser arquiteto, né? Então, isso também é um reflexo. Né? Obrigada, gente. Obrigada, Yara. Luciana Seron. Boa tarde a todos. Feliz Ano Novo, que ainda não falamos. Eu queria colocar alguns comentários e eu queria começar o seguinte. A importância do movimento que vocês estão fazendo de aproximação da universidade nessas próximas etapas é a grande importância do pensamento não ser só um trabalho piloto ou um trabalho que está se executando, mas o esforço gigantesco que vocês fazem para uma instrumentação jurídica, legal, correta para a continuidade. Quem estava na conferência em Brasília e a discussão da residência, o pessoal da medicina estava lá e deu para ver o quanto a gente ainda é filhote dentro da pauta, o quanto eles já têm anos de experiência na nossa frente e o quanto isso faz diferença. A partir do momento que a gente está falando de residência, aproximando as universidades e fazendo uma formação continuada dos arquitetos, a gente também está falando de métodos científicos de pensamento. E todo método científico de pensamento, você se fundamenta, você cria uma hipótese, você cria um método de execução, e muito provavelmente os resultados não vão ser exatamente iguais à sua hipótese inicial, e aí é que está a grande sacada de todo o processo muito bem fundamentado. Então, qualquer relatório que venha, e aí eu pediria para o Marcelo, para o conselheiro Marcelo, que o seu trabalho, a sua dedicação, ela é sempre muito bem-vinda, e ela poderia vir propositiva para a próxima etapa que esse processo vai entrar. Porque todas as análises vêm de melhoria. E a gente viu lá em Brasília o quanto ainda tem chão de melhoria. E essa melhoria, eu acho que o mais importante que a gente tem que dizer aqui, essa melhoria não está vindo para melhorar o piloto que está acontecendo. Não, está vindo para fundamentar e ter um processo histórico de continuidade da residência para os arquitetos. Então, eu acho que é essa força e eu acho que tem todas as indicações e comentários são sempre muito bem-vindos se eles são fundamentados, criteriosos e para melhorar o projeto. E é para isso que a gente está aqui hoje. Então, era isso que eu queria parabenizar. A capacidade de fundamentação teórica, de estruturação institucional e jurídica e pensamento de continuidade real do programa para a gente ter ele sempre. Parabéns, principalmente nisso. Obrigada, Lu. Rafael. Bom, eu queria fazer das palavras de todos que agradeceram a equipe, dizer que é um projeto inovador. Eu acompanhei o debate que a Clarissa mencionou durante a nossa mesa na COP30, com a presença do secretário nacional do MEC, falando da importância de projetos de residência para qualificar profissionais em áreas que são fundamentais para atender demandas urgentes da sociedade, né? Então, eu estou dizendo isso porque, primeiro, né, uma gestão que se propõe inovadora, ela não tem medo de errar, porque, na realidade, ela experimenta ações que são
novas, inéditas, né? A gente já tem a compreensão, né, que um conselho que se pretende contemporâneo, ele avança para além das suas funções primeiras, de fiscalizar, né, orientar, disciplinar, mas foca em projetos, né, que são inovadores justamente para alcançar o arquiteto de outra forma, né? Então, a comissão apresenta aí um relatório que, como o Marcelo falou, não doura a pílula, justamente porque pretende apontar caminhos através de uma análise crítica, né, a proposição de evolução de um projeto que é piloto, mas que tem se demonstrado fundamental, né, primeiro, para qualificar profissionais, e a gente tem um censo que demonstra a concentração de arquitetos dentro de uma única atividade profissional, a carência que o poder público tem de arquitetos dentro das suas secretarias, das suas áreas técnicas para desenvolver projetos que contribuam com as políticas públicas. Então, esse vínculo, né, que a Luciana Serão comentou, da importância da universidade, né, mas a relação com a gestão pública é um caminho, né, na minha visão, certeiro, que esse projeto busca suscitar, e pensando na importância do CAL São Paulo para o sistema CAL, é um projeto que será encaminhado para o CAL-BR, né, para apreciação, e pode virar uma forma consagrada de aportar recurso dos profissionais de volta aos profissionais, né? Então, eu só tenho a parabenizar as minhas amigas pelo acompanhamento e o monitoramento do trabalho, né? E, com certeza, se todos aqui se dispuserem, né, a fazer a crítica de forma propositiva, encaminhando soluções ou propostas, tenho certeza que esse projeto ele se perpetua em todo o sistema CAL e não só aqui em São Paulo. Muito bem, obrigada. A gente tem uma deliberação por fazer. Vocês querem complementar, fazer mais alguma fala? Então, vamos lá. Então, deliberação plenária, aprova ou não aprova o relatório final da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e artigo 29 do Regimento Interno do CAL São Paulo, reunido ordinariamente em São Paulo em sua 25ª reunião plenária ordinária, após análise do assunto em epígrafe, considerando a importância do fomento à capacitação e à formação continuada dos profissionais com vistas ao aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo estabelecido no artigo 24, parágrafo 1º da Lei 12.378/2010, em especial sua expressa obrigação de pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Considerando que a formação continuada dos profissionais de arquitetura e urbanismo constitui instrumento essencial para o aperfeiçoamento técnico, ético e crítico da prática profissional, contribuindo para a valorização da profissão e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade. Considerando o acórdão TCU 1237, de 1º de junho de 2022, item 9.4.5.1, pelo qual os conselhos federais ficam autorizados a normatizarem a concessão de bolsas de estudo, abre aspas, admissível exclusivamente a conselheiros, empregados e profissionais inscritos, contanto que esteja alinhada a um programa de capacitação interna ou para o aperfeiçoamento profissional e seja precedida de processo seletivo com observância dos princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade e da moralidade, fecha aspas. Considerando a deliberação plenária 652-02 do CAL São Paulo, que aprova a liberação de recursos para o projeto específico piloto de residência técnica em arquitetura e urbanismo. Acho que podia pôr o ano dessa deliberação plenária, tá? O ano da deliberação. Considerando a conclusão do projeto piloto de concessão de bolsas de estudo pelo CAL São Paulo, realizada em caráter experimental, com autorizações do CAL-BR por meio da deliberação CEF-CAL-BR 41/2023, da deliberação plenária 142-12 de 2023 e autorizações do CAL São Paulo por meio das deliberações 413/2023,
CEF Cal São Paulo, e da deliberação plenária DPOSP 657-04/2023. Considerando o Acordo de Cooperação 6/2023, firmado em 21/12/2023, entre o Cal São Paulo e Prefeitura Municipal de São Paulo, que proporcionou experiência prática e formação teórica no âmbito do Programa de Qualificação em Políticas Públicas para arquitetos e urbanistas do Cal São Paulo, voltado à capacitação profissional de arquitetos e urbanistas no setor público, constituindo experiência piloto de oferta de bolsas a profissionais registrados no Conselho, selecionados por meio do edital 2/2024, que teve duração até outubro de 25. Considerando os trabalhos da Comissão de Monitoramento e Avaliação, instituída pela Portaria Presidencial 743/2024, processo CI em tela, que acompanha a execução do Acordo 6/2023, reunindo elementos para propor diretrizes de regulamentação da oferta de bolsas a profissionais inscritos no Conselho no âmbito de programas de residência técnica, conforme apresentado na 20ª reunião ordinária da Comissão de Ensino e Formação Cal São Paulo, realizada em 8/8/2025. E considerando a deliberação 325/2026, CEF Cal São Paulo, que aprova o relatório final do Programa de Qualificação em Políticas Públicas para Arquitetos e Urbanistas, elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, instituída pela Portaria Presidencial 743/2024. Delibera, então, por aprovar o relatório final do Programa de Qualificação em Políticas Públicas para Arquitetos e Urbanistas, elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do Programa de Qualificação em Políticas Públicas para Arquitetos e Urbanistas, instituída pela Portaria Presidencial Cal São Paulo 743/2024, encaminhar essa deliberação para publicação no sítio eletrônico do Cal São Paulo. Acho que precisa acrescentar encaminhar a CEF Cal BR. Alguma observação? Quer falar, Éder? Já que está acrescentando encaminhar a CEF, eu acho que devia colocar tudo aquilo que está naquela deliberação, né? Encaminhar a CEF para a elaboração da futura projeto, resolução. Em atenção ao projeto específico. Isso, foi a autorização que eles deram para São Paulo, pode fazer, e nós vamos usar isso para relatório final. Fazer a resolução. Vocês podem, por gentileza, completar, SGO? Encaminhar a CEF Cal BR em atenção ao projeto específico, piloto, né? Por meio do qual foi autorizada a concessão de bolsas. Com vistas a contribuir com a regulamentação da residência técnica no âmbito do Sistema Cal. Tá bom? Com a regulamentação de residência técnica no âmbito do Sistema Cal. Acho que é da residência técnica. Muito bem, agora sim, painel de votação. Ah, você trocou? Ah, então tá bom. Eu ia pedir para trocar a palavra vista por objetivo.
Um Por é a favor. favor, 2 é contra, 3 abstenção. Imensa contribuição. Podem registrar meu voto por aqui, por favor? Não. Senhora presidente, Aira, entrou, não estava indo o voto, desculpe. Mais alguém? Alguém quer registrar oralmente? Então, podemos encerrar a votação. – 65 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Muito bem, parabéns.